Boa noite a todos. Graças ao Senhor, mais uma reunião aqui na quarta-feira. E hoje nós temos a nossa reunião de estudo. A gente trouxe aqui um assunto para falar com vocês. Eu vou pedir o tio Dal para colocar o arquivozinho aí para a gente dar início, tá bom? Então, o nosso assunto de hoje é os outros nomes que o Senhor é chamado na Bíblia. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele recebeu esse nome, né, de nosso Deus e Pai, e é um nome que está sobre todo nome, e é o nome do Senhor Jesus que todo aquele que crê pode ser salvo. Mas na palavra de Deus também ele é chamado de outros nomes. E aí, a gente vai comentar alguns hoje com vocês, para a gente aprender um pouquinho, e eu gostaria de convidar algum de vocês para poder ler esses nomes para a gente. Vão ter 4 arquivos aí, quem quiser ler é só levantar a mãozinha e vai poder fazer a leitura aí, e a gente vai aprender um pouco. Quem gostaria de começar? Então, Melissa, Manuela levantaram a mão. Pode ler esses primeiros aí para a gente. Vencedor do mundo, o grande trigo, o noivo, cabeça da igreja, o justo, ente santo, a testemunha fiel e verdadeira, o Galileu. Obrigado. Então, crianças, esses são alguns dos nomes que a gente já viu, né? Que o Senhor recebe na palavra de Deus. E recentemente a gente comentou sobre o grão de trigo, né? Tem uma passagem que justamente fala se o grão de trigo, né, se ele não morrer, ele não daria fruto. Então o Senhor Jesus, ele fez isso por nós. Ele deu a sua vida para que nós fôssemos salvos. E ele é comparado com esse grão de trigo, né? Que é o trigo, ele representa o santo, o separado ali na Bíblia, tanto que nós também somos chamados de trigo, né? Nas parábolas que o Senhor conta ali em Mateus, em contraste com o joio, que é aquele que é professo, que é perdido, que não é um salvo. Então, o Senhor Jesus ele é chamado de o grão de trigo, aquele que deu muito fruto. Só que o Senhor Jesus ele precisou morrer para isso. Ele teve que dar sua vida, levar os nossos pecados, assumir uma culpa que não era dele, para que nós fôssemos salvos. Vou deixar aí se o quiser comentar mais algum. Eu vou fazer uma pergunta para eles, Eric. Será? Quero saber assim, alguém de vocês já tinha ouvido algum desses nomes aí relacionado ao Senhor Jesus? Alguém já conhecia? Ou é a primeira vez que vocês estão vendo? Sim, já Ó, conheço. Camila já sabia, já conhecia alguns aí, né, Camila? Alguém mais já tinha ouvido falar desses nomes aí relacionados ao Senhor? Esses nomes, crianças, eles aparecem na Bíblia. Ontem eu estava conversando com ele que eu estava tentando achar eu não sei se é títulos que a gente fala, pode falar se são títulos do Senhor, mas como a gente não encontrou, eu pelo menos não lembrei como é que se chama isso aí, a gente colocou assim, outros nomes que o Senhor é chamado na Bíblia. Aí todos esses nomes que vocês estão vendo aí, aparecem lá, né, na Bíblia. Às vezes, eu não sei se o noivo, por exemplo, aparece, que você sabe? Tem uma parábola, É uma né? parábola, né? Parábola que fala, eis que vem, eis o noivo. É. A parábola das virgens. É. Então, a igreja é a noiva e o Senhor é o noivo. E como o Eric lembrou bem aí, ele aparece ali em figura na parábola. Então, esses nomes eles estão na Bíblia e eles estão falando da pessoa de Cristo.
Então tem muitos, talvez aí os que a gente separou não são todos, ainda tem muitos outros. Aí a gente vai seguir. Vou pedir, Eric, tem mais alguém que queira ler aí para a gente ver mais um pouco? Vai ter mais um cardzinho com outros nomes. Mais alguém quer ler? Emily, a charada minha filhota que tá chegando. Antes de Emily ler aí, tem esse ente santo aí, né, que é ser santo, a pessoa santa, né, do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante também esse título aí, eu gosto dele. E o cabeça da igreja também, né, a gente é o corpo, está aqui na terra por enquanto, né? Ele é o cabeça desse corpo, que é a igreja, ele está no céu, ele quem comanda esse corpo aqui, que é a igreja, né? Então todo o direcionamento para a igreja, como assim o nosso corpo recebe o comando do nosso cérebro, né, da nossa cabeça, para fazer os movimentos, para fazer o que a gente quer, o nosso corpo responde aos nossos comandos, assim também a igreja, ela deve, né, obedecer à sua cabeça, que é o Senhor Jesus no céu, né? Cabeça da igreja. Mas aí você pode pular, que já é só esse que eu estava me lembrando aqui. Beleza. Pode passar pro próximo aí, Dal. Você pode ler, viu, Emily? É Cecília, irmão. Oh, tá bom, Cecília, pode ler. O Nazareno, o Santo de Deus, herdeiro de todas as coisas, Filho de Deus Altíssimo, carpinteiro, Filho de Maria, Rei Eterno, Bom Samaritano. Obrigado, Cecília. Então, vou comentar aqui esse herdeiro de todas as coisas. A palavra de Deus, ela fala que todas as coisas foram feitas pelo Senhor Jesus, para Ele e por Ele. E Ele é o dono de todas as coisas. Ele herdou tudo. E todas as coisas no futuro, crianças, elas vão apontar e confluir apenas no Senhor Jesus. Então, mesmo no futuro, aquelas pessoas que não creem no Senhor Jesus, que não o amam, essas pessoas um dia também vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Elas vão ter que se ajoelhar perante Ele e reconhecer que Ele é Senhor, porque Ele herdou todas as coisas. O nosso Deus e Pai deu toda a autoridade, toda a glória, toda a preeminência ao Senhor Jesus. Tem esse primeiro aí, o Nazareno. Será que alguém sabe por que ele é chamado assim também, o Senhor? O Nazareno. Porque ele morava na cidade de Nazaré. Maravilha, é isso aí. Então o Senhor, ele é chamado de Nazareno por conta do nome da cidade onde ele morava ali, lá em Israel, né? Então a cidade chama como, se foi, não sei se foi Luísa ou foi Clarice que falou aí, por conta da cidade de Nazaré. Então traz esse nome também, esse título, olha aí. Vamos ver o versículo, vou pedir para Clarice, ou foi Luísa que respondeu, para ler esse versículo para a gente. Mateus 2:23.
chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que os cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Obrigado aí, tá vendo aí, ó? Então já havia até a profecia de que ele seria chamado Nazareno. Algum profeta do Antigo Testamento lá escreveu sobre o Senhor, né? Profeticamente, e ele seria chamado Nazareno. E por conta do que Clarice falou aí, que era a cidade onde ele foi habitar, como está no versículo aí, chamava Nazaré. Ele tinha por esse nome Nazareno. Agora tem outra lá, Dal. Deixa eu ver se eles sabem também. Essa aí, certíssima resposta, maravilha. A gente vai voltar lá, que eu estava observando aqui, ó. Ele é chamado também de o carpinteiro. Vida popular, ó, embaixo do Filho do Deus Altíssimo, o carpinteiro. E alguém sabe por que ele é chamado o carpinteiro? Nazareno a gente já aprendeu, é por causa da cidade onde ele morava, que chamava Nazaré. E carpinteiro, por que o Senhor era chamado carpinteiro? Alguém se habilita? Quem souber, levanta a mãozinha, abre o microfone, pode falar. Porque ele trabalhava com madeira. Porque ele trabalhava com madeira. Certíssima resposta. Carpintaria, olha o versículo que a gente já vai ler. Vou pedir deixa eu ver, vou pedir alguém aqui para ler rapidinho. No caso, carpinteiro aí, se alguém não conhece, é uma profissão, trabalha com madeira, né? Às vezes tem marceneiro chamado também, a gente conhece por marceneiro, trabalha com madeira, e tem carpinteiro. Eu não sei diferenciar bem porque chamam um e outro, carpintaria e marcenaria, mas aí o Senhor, ele tinha por pai também, o pai dele tinha essa profissão, ele é chamado também de filho do carpinteiro, e ele também herdou do pai, provavelmente, né, a mesma profissão, e trabalhou nesse ofício aí, trabalhou nessa profissão aí de carpinteiro. Aí o versículo tá em Mateus 13,55 que Dal colocou aí, eu vou pedir, deixa eu ver um aqui, João Miguel, você consegue ler, João? Ok. Posso começar? Pode, João. Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E agora, esse também, João, você já está aí, ó. Marcos 6,3. Você pode ler esse também, João? Qual? Esse que está na tela aí. Esse Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Maravilha, obrigado, João. Então tá aí. Esse, como Clarice falou, o carpinteiro é por conta da profissão que trabalhava com madeira. Quem trabalha com madeira tem a profissão tem esse nome, carpinteiro. E aí o Senhor é chamado de filho do carpinteiro, porque o pai dele, José, também era da mesma profissão, ele deve ter herdado do pai dele essa profissão, e aí ele vai ser chamado também de carpinteiro. Mas era só isso.
Podemos seguir, Eric. Se hoje não tiver nada para falar, também fica à vontade, George. Muito bom. Vamos aprender mais alguns. Vamos passar para o próximo card e vamos ver quem é que vai querer ler o próximo card. E aí, quem gostaria de ler esse? Valentina. Valentina gostaria de ler. Pode ficar à vontade. A pedra da esquina, o vivente, o bom pastor, Senhor da glória, todos poderoso, o que era, é que há de vir, Senhor da paz. Isso aí, obrigado, Valentina. E aí, crianças, vocês já ouviram esse aqui, ó? O que é, que era e que há de vir? Alguém sabe por quê que o Senhor é chamado assim também? Por causa que Peguei o que é, o que era Isso. e o que há de vir. Por causa que ele vai vir para nos salvar. Muito bem, João, isso aí também. Mais alguém? Então, crianças, o Senhor, ele sempre existiu. Ele é no sentido que fala, né? O que é? Ele sempre existiu e sempre vai existir. O que era, acredito que fala da pessoa do Senhor Jesus quando ele veio aqui. E que há de vir porque o Senhor Jesus vai voltar. Ele prometeu para nós que iria voltar. Lá no Evangelho de João, ele fala que iria nos preparar lugar. E depois ele iria voltar para nos buscar para ele mesmo. Então, o Senhor Jesus, ele fez essa promessa e a qualquer momento ele vai voltar para nos buscar. Vou pedir Maria para ler esse versículo aqui. Não sei se Maria está aí. Oi, irmão, estou aqui. Leia para mim, por favor, Maria. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Obrigado, Maria. Então, crianças, aí, ó. Esse é o versículo que fala sobre isso aí. O Senhor Jesus, que sempre existiu, aquele que veio aqui a este mundo, caminhou aqui, levou os nossos pecados, foi elevado aos céus e vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar, vai voltar também para poder exercer os seus juízos sobre este mundo que o rejeitou. E nesse momento ele vai ser, como a gente viu, né, lá no outro card, ele vai exercer esse poder dele de ser herdeiro de todas as coisas vão estar sujeitas ao Senhor Jesus Cristo. Se o Aldo quiser comentar mais algum dos que está lá, o George e tal. Se os irmãos quiserem falar, pode ficar à vontade aí.
Vou pedir Dal para voltar lá aí. Isso. Tem um aí que é interessante também, o que é o vivente. O vivente. Será que alguém das crianças aí faz ideia por que o Senhor é chamado de o vivente? Porque ele vive. Foi Porque ele ressuscitado. vive, porque foi ressuscitado. Olha, alguém mais? Porque ele sempre vai viver, gente. Porque ele sempre vai viver, se eu entendi bem aí, Clarice falou. Então eu penso que esse o vivente aí está relacionado com a ressurreição dele. Né? Aí o Senhor ele morreu, aí depois de 3 dias ressuscitou, aí ele esteve ali ainda por um tempo com os seus discípulos, apareceu para um monte de discípulos dele que criam nele, aí depois ele voltou para o céu. E aí tem relação com essa ressurreição do Senhor, o versículo de Lucas 24:5 que Dal colocou aí, ó. A gente vai ler aqui, vou escolher uma criança para ler. Deixa eu ver aqui. Vou escolher. Não sei se Melissa tá aí ainda ou Manuela. Alguma delas ia dar uma saída. Vamos ver. Eu acho que ela não tá. Eu vou ver. Opa, você consegue ler? Não sei se é Melissa ou Manuela que falou aí. Manuela, Manuela, a gente está com um versículo aí na tela, amarelinho aí, ó. Você consegue ler pra gente? e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Isso, maravilha, obrigado. Então tá falando aí do Senhor. Elas estavam lá procurando pelo Senhor no túmulo. E aí é falado para elas aí, ó, por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, falando do Senhor aí que já havia ressuscitado. Então ele é chamado também aí de o vivente por conta aí da sua ressurreição. Né? Hoje o Senhor está no céu, ele subiu, voltou para o céu. É um homem no céu, o único homem, né, que está no céu hoje. E logo ele vem para também nos levar para lá. Olha, tio Dal levantou a mão. A Jéssica falou que Ente Santo ela não conhecia. Quer voltar um pouco lá, Elton? Acho que foi no primeiro, né? Oi? Acho que foi o primeiro que a gente leu, ou foi o segundo. O primeiro cardzinho. Ente Santo. Ente, eu estava conversando com o Eric ontem, eu acho que ente santo é o ser, né? O ser santo. É a pessoa santa. Eu acho que está relacionado a isso. Você entende melhor aí, Dó? Deixa eu colocar aqui o versículo. Essa versão aqui traz assim. Respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, acho que tem algumas versões que falam assim: o ente santo
que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse ente é realmente um ser santo. E aqui está mostrando que o único homem que veio a este mundo, já santo, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro homem nasceu aqui já santo. Todos nascem pecadores. Como é que Davi fala? Nascido em pecado, gerado em pecado. Porque já existiam algumas conversas religiosas dizendo que alguns homens aqui na Terra, aqui, líderes religiosos, nunca pecaram, nunca mentiram, nunca fizeram isso nem aquilo. Que eles já vieram santos. E é mentira. A palavra de Deus diz aqui, por isso também o santo ou o ente santo, deixa eu ver se tem alguma versão aqui, não sei se eu vou achar, você está então de outro, ele está no Evangelho, e fala o ente santo, é somente o Senhor Jesus Cristo. Ô Dal, Nenhum, você passou por uma versão ali que tava ente santo. eu não vi não, peraí. Ara. Obrigado, eu não tinha reparado. Aí, também o ente ou a pessoa santa, o ser santo. Aqui nesse mundo, só uma pessoa era santa mesmo, perfeito. Senhor Jesus. Nenhum homem nasceu assim. Maravilha. A gente vai voltar lá. Agora a gente está no terceiro, Eric. Isso, a gente tava no terceiro. A gente já viu Nazareno, Carpinteiro. Agora vamos para o quarto. Vamos escolher, Eric, agora uma criança para ler acho que é o quarto agora nós estamos. A gente já passou desse, né? Agora É o quarto agora, esse aí. esse aí. Vamos lá, deixa eu ver mais alguém aqui que queira ler. Se quiser pode levantar a mãozinha aí. Acho que quem foi? Pode ler, quem quiser fica à vontade, viu? Tem uma mãozinha levantada ali no Só Vale Se For Verdade. Não sei se é George. Fui eu que tinha esquecido aí. Ah, tranquilo. Deixa eu ver. Clarice quer ler? Clarice quer ler mais um? Temos mãozinha levantada, deixa eu ver. Melissa e Manuela. Melissa e Manuela. Temos mais daqui a pouquinho, se vocês quiserem ler também. Na próxima já pode levantar a mãozinha, tá? Vamos lá, Melissa e Manuela vai ler esse pra gente, por enquanto. Pode ficar à vontade. Agora nós estamos no quarto. Temos mais nomes aí pro Senhor. Posso ler? Pode ler. O primeiro e o derradeiro, os santos de Deus, príncipe dos reis da terra, leão de Judá, santo dominador, o sol da justiça,
justiça, autor da vida, príncipe da paz. Maravilha, obrigado. Então temos aí, ó, mais outros. Quantos nomes, hein, o Senhor tem? E a gente ainda, que a gente colocou aí, ainda tem muitos outros mais, né? Olha só quanta coisa, né, que o Senhor é. Então temos aí o primeiro e o derradeiro, o Santo de Deus. Eu acho que tem a ver também com o que Dal falou aí, né? O ente santo. Aí tem o príncipe dos reis da terra, ele é também leão de Judá. Agora esse aí, Eric, será que eles sabem por que o Senhor tem esse nome relacionado a ele? Leão de Judá? Essa é difícil, né? Essa não é mamão com açúcar não, viu, João? Essa tá difícil. Será que vão saber? Essa é difícil, não é, João? Do jeito que você gosta, difícil. Daqueles que dá o pergunta. Mas a gente vai falar dele um pouquinho. Aí tem Santo Dominador, o Sol da Justiça, o Senhor também, chamado de Sol da Justiça, Autor da vida, ele que criou todas as coisas, e Príncipe da Paz. Eu estava pensando nesse Príncipe da Paz, esse título aí do Senhor, eu já ouvi um irmão falando que tem em relação com o reino dele de 1000 anos, que ele vai reinar aqui na terra depois que a igreja for tirada. Quando o Senhor chamar nós para a gente ir embora daqui deste mundo, para ir estar com ele no céu, vai ter um tempo aqui muito difícil aqui na terra, chamado de a Grande Tribulação, um período de 7 anos. E aí, depois desses 7 anos, o Senhor vem, vai julgar o mundo, né? Vai julgar também o povo de Israel, e aí depois vai estabelecer o seu reino, né? Tem até o terceiro aí, que é o príncipe dos reis da terra. Então ele vai estabelecer o seu reino. Esse reino dele vai ser um reino de paz. Hoje a gente vê reinos aí, né? Aqui no mundo, muitos reinos, só que não tem paz, não há paz, há guerra, briga, há violência, há um monte de coisa, injustiça, né? E esse príncipe da paz aí está relacionado a esse tempo aí que o Senhor vai governar com justiça. Então esse mundo vai ser correto. Eu não vou dizer perfeito porque ainda terá o pecado aqui, ainda, né? Perfeito só quando o pecado for tirado definitivamente. Aí sim, tudo será perfeito. A gente não entende bem como é que é, mas por esses 1000 anos que o Senhor reinará, vai ser um tempo de tudo justo, né? Então, o pecado vai ser julgado. Hoje o pecado não é julgado, as pessoas fazem coisas erradas e ficam impunes, né? Só que quando o Senhor vier para reinar aqui nesse mundo, o Senhor vai reinar 1000 anos, não vai ter mais essa moleza para os homens, né? Se errou, se a pessoa pecar, ela vai morrer. Então, vamos falar assim, vai andar todo mundo corretamente. Então não vai haver roubo, não vai haver maus tratos, não vai haver violência, nada disso vai haver mais. A doença também não vai haver, ou vai ter cura pelo menos para todas as doenças, não vai haver fome, né? Não vai ter dificuldades assim como existe hoje, pessoas passando dificuldades, tudo vai ser justo, né? Porque o Senhor vai estar reinando. O homem é injusto, Vai então haver sede. tudo vai ser tudo certinho. O homem hoje está reinando, né? As pessoas, os países têm seus reis, seus comandantes, seus presidentes, só que há injustiça. Uns têm muito, outros têm pouco, demais.
as pessoas fazem coisas erradas, não pagam pelos erros, né, não vão presos, ou quando vai presos, sai rapidamente, enfim, a gente já sabe, né, como é que funciona. Mas nesse tempo aí, que o Senhor reinará, não vai haver nada disso mais. O Senhor vai estar reinando e vai ser tudo, vai ter que ser tudo certinho. O Senhor vai estabelecer essa justiça, né, aqui na terra. E a gente lembra que Davi, no Antigo Testamento, ele reinou e ele guerreava bastante, brigava ali com seus inimigos, vencia, às vezes perdia lutas, né? O Senhor lutava aquelas lutas ali por eles, Davi no comando, como rei de Israel. E toda a vida, assim, durante o reinado de Davi, lá em Israel, era guerra, não tinha paz, era sempre lutando, conquistando terra, né? Enfim, o Senhor que determinava isso para eles. E aí depois, quando Davi morreu, Davi teve um filho chamado Salomão, e aí essas guerras no mundo ali se pararam. Salomão, ele reinou, e no tempo do reinado dele foi tudo tranquilo. E aí também esse reino de Salomão, esse reinado de paz aí de Salomão e prosperidade que houve em Israel ali, é também relacionado a esse tempo que o Senhor vai reinar quando ele voltar com a igreja para julgar o mundo, esses 1000 anos. Vai ter esse tempo aí de 1000 anos, o Senhor reinando aqui na terra com justiça, com paz. E aí eu estava pensando assim, esse título de Príncipe da Paz, além disso, né, que eu ouvi já o irmão falando a respeito disso, é porque o Senhor, ele é realmente o Senhor da paz, né? Para quem conhece ele, para quem é salvo, para nós, né? Nós temos paz com Deus agora, graças a ele que fez essa obra, né? E a gente não tem mais medo, né, de juízo, a gente tem paz, porque assim, a gente sabe que nossos pecados foram todos pagos. Nós temos paz porque nós sabemos que teremos dificuldade aqui nesse mundo, mas nós temos um Pai que cuida de nós em tudo, então isso deixa a gente tranquilo, apesar das dificuldades que a gente tem para enfrentar aqui, né? Mas a gente sabe do amor que Ele tem por nós, né? Ele deu o seu próprio Filho, né? Como Ele não nos daria todas as demais coisas, né, que a gente precisar aqui nesse mundo. Consolo, ânimo, força, ajudas também materiais, enfim, tudo que a gente precisa porque Ele nos ama. Provou isso dando o seu Filho. Então por isso que nós temos paz, nós que somos salvos, né? Apesar das circunstâncias difíceis, a gente pode andar neste mundo aqui tão maluco, né? Tão complicado, onde Satanás é o príncipe. A gente pode andar em paz, tendo isso em vista, que tudo o Senhor já fez por nós, né? Temos paz também, quando a gente lembra que a gente já tem um lugar garantido quando a gente deixar esse mundo com o Senhor, nós não vamos passar por nenhum juízo, não vamos pro lago de fogo, isso tudo nos dá paz, né? Tem até um versículo lá em João que fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, essa paz aí do príncipe da paz, que é o Senhor, a gente tem. Isso para nós é uma bênção. Então, Eric, tem mais esse aí? Queria comentar algum? Welton, em conexão com esse aí que você estava falando, tem o sol da justiça. Porque, crianças, o sol, quando ele aparece, todas as coisas podem ser vistas, né? Quando está de noite, a gente não consegue enxergar muito bem, né? Pode ter lugares mais escuros e a gente pode não ver coisas, animais, pessoas escondidas. Então, durante a noite é complicado. Mas quando está de dia, quando o sol aparece, principalmente quando ele está no topo, né, no meio-dia, todas as coisas ficam claras, a gente pode ver. E assim é o Senhor Jesus. Quando ele vier a este mundo para julgar as nações, depois que ele tiver nos tirado aqui deste mundo, né, nós que somos sua igreja, sua noiva, o Senhor Jesus vai voltar nesse caráter de sol da justiça e nada vai ficar encoberto com a presença dele. E como o Elton falou, tudo será
nesse reino do Senhor feito com paz e justiça. Ele vai ser justo em todas as coisas, porque no atual momento em que este mundo está nessa ausência, né, da presença do Senhor, né, esse mundo ele não conhece a justiça. Existe aí leis, regulações que a gente tem na nossa sociedade, que muitas vezes os homens eles passam por cima delas, dão um jeito, muitas vezes só servem para alguns e não para outros, mas na época que o Senhor Jesus vier reinar neste mundo, toda a justiça ela vai ser plena. Então qualquer um que cometer uma injustiça será julgado pelo Senhor, né? Então, o Senhor Jesus ele virá a este mundo nesse caráter de sol da justiça, para julgar tudo. E interessante que quando fala da vinda do Senhor para nós que somos a sua igreja, fala que ele virá como a estrela da alva. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa estrela da alva, mas nem todas as pessoas conseguem vê-la. Uma vez eu acordei cedo e eu consegui ver essa estrela. Ela aparece logo quando está perto de amanhecer. É uma estrela sozinha que aparece no céu. Então, o Senhor Jesus ele também virá nesse caráter para nós. Apenas aqueles que creem no seu nome irão vê-lo. Aqueles que não creem no Senhor não verão ele. Mas no dia que ele voltar a este mundo para julgá-lo, todos o verão, assim como eles veem o sol. É só isso, Elton. E agora, Eric, será que a gente consegue explicar para eles aí sobre o leão de Judá? Por que o Senhor tem esse nome também, chamado leão de Judá? Acho que está em Gênesis, lá já no finalzinho ali, né? Jacó, quando abençoa os filhos de Judá, ele fala alguma coisa a respeito disso. Não sei se é Gênesis 49. E assim, em conexão também com o próprio Evangelho de Mateus, que o Senhor ele é apresentado como rei, e ali é dito que o animal, né, que representa ali o evangelista é o leão, porque o leão ele tá relacionado com a realeza, né? Então a tribo de Judá era que se esperava que o Messias viesse, né? Aquele rei que seria o rei de Israel viria daquela tribo ali de Judá. E aí, como tem essa representação do leão como aquele que é o rei, né? Que simboliza realeza, então o Senhor ele acaba tendo esse título. É mais ou menos assim o que eu aprendi assim, na palavra, né? Não sei se você conhece também alguma coisa, mas é basicamente isso aí. Eu vou pedir para colocar lá em Provérbios 30, parece, para a gente ler um versículo. Miguel tem uma pergunta. Certinho, João. Aí, ó. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. É isso que Eric falou. O leão, entre os animais, ele é o rei, ele que reina, ele é o mais valente, né? Então ele é o soberano ali entre os animais. Ninguém encara ele. Ele não teme nada. Então, por isso que, como o leão é rei entre os animais, né? O Senhor tem esse título também, porque o Senhor, ele é rei, será rei sobre todos, né? Existem muitos reis no mundo, né? Hoje, reinos e reis e governos. O Senhor reinará sobre tudo e sobre todos, né? Ele é o rei dos reis. E da tribo de Judá, leão de Judá, é porque o Senhor, das 12 tribos de Israel, que a gente já leu, já aprendeu, né, que eram os filhos de Israel, um dos filhos de Israel chamava Judá. E esse filho teve filhos, e foi crescendo a família e se tornou a tribo de Judá, do qual o Senhor é descendente. O Senhor Jesus, ele é descendente dessa família aí de Judá, de um dos filhos de Jacó. Então, por isso que é leão de Judá. Deu para entender?
crianças. Agora tem a pergunta de João Miguel. Vamos ver. João Miguel perguntou: Irmãos, tem uma pergunta. Por que na Bíblia o Senhor é chamado de Jeová? Então, João, no Antigo Testamento foi a forma com que o Senhor se revelou para Israel. Já havia, assim, né, algumas traduções que falam que Jeová significa Senhor, entendeu? Aí tem até algumas passagens que falam assim, o Senhor Deus. Então, ali, se você fosse colocar, né, no original estaria assim, Jeová Elohim, Jeová Jireh, uma coisa assim, que quer dizer Senhor Deus. Então, ali no Antigo Testamento, ele se revelou dessa forma, com esse nome. Depois, ele passou a se revelar também de outras formas, como o Senhor dos Exércitos, né? Rei dos Reis também é falado ali no Antigo Testamento. Então, esse nome aí, Jeová, foi um dos primeiros que o Senhor se revelou para seu povo. Se o Elton souber também, mas eu acredito que mais ou menos isso aí. É porque na tradução da nossa Bíblia, né, já coloca assim, Senhor Deus, não coloca o nome como está aí. E é interessante a gente pensar, crianças, que, como o Eric falou aí, Jeová é Cristo para Israel. Só que Israel, eles sempre, né, creram em Jeová, eles reconheciam Jeová como o único Deus, eles viram as manifestações de Jeová de várias maneiras, né? Quando saíram do Egito, por exemplo, Jeová apareceu para Abraão, enfim, várias formas ali apareceram para eles, né? E Jeová conduziu eles pelo deserto, a gente já leu lá, até a terra de Canaã. Jeová lutava as lutas por eles, vencia as guerras por eles. Eles criam em Jeová, só que eles não creem que Cristo é o Jeová que eles creem. Deu para entender? Então, esse Jeová que eles creem é o próprio Senhor Jesus Cristo, só que eles não creram quando o Senhor... Por isso que lá em João fala assim, e ele veio para os seus, e os seus não receberam, eles não entenderam, ou eles não perceberam que o Senhor Jesus que veio para eles, quando o Senhor nasceu ali e teve aqui, era o Jeová que sempre teve com eles toda a história deles. E eles acabaram fazendo o quê? Crucificando o próprio Jeová, ou seja, o Senhor Jesus, porque eles não aceitaram que o Senhor Jesus era Jeová. Muitas vezes o Senhor falava que ele era e eles não aceitavam, né? O Senhor falava que ele era o Filho de Deus, e aí os judeus, né, o povo de Israel, não compreenderam isso e acabou crucificando o próprio Messias deles, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que para eles conheciam como Jeová lá no Antigo Testamento. Sabe que temos mais um, Eric? Nós passamos um pouco aí do nosso horário já, 5 minutinhos. A gente pode falar mais um aqui, só até 9:10. Autor da vida. O Senhor, ele tem esse nome também chamado na palavra, porque ele que criou todas as coisas. E só
o Senhor é capaz de dar vida. Crianças, lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo, ele deu vários sinais para que Moisés operasse, e os magos de Faraó, eles conseguiam imitar esses sinais. Logicamente, eles estavam sendo energizados por uma pessoa que é inimiga do nosso Senhor, né? Que é o chamado Satanás. Mas quando o Senhor pegou e falou para Moisés pegar o pó, e do pó ele criou piolhos, eles não conseguiram imitar isso. Porque piolhos são animais, são vida. Então, só Deus é quem consegue dar a vida. E ele também, né, pode tirar, porque ele é o dono de todas as coisas. Então, ele é chamado de autor da vida porque o Senhor Jesus, ele nos dá a vida. E hoje nós temos uma vida divina, vida eterna. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que nasceram de novo, nasceram de Deus, têm uma vida eterna. Então, ele é também aí chamado de autor da vida, por todos esses méritos que pertencem a ele. Tem um versículozinho aqui no finalzinho. Vou pedir para alguém ler aqui para a gente. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu ver quem vai ler. Moisés, que Moisés está calado hoje. Pode ler, Moisés? Oi, irmãos. Eu tinha falado, não sei se ouviu. Moisés está com dor de cabeça, está com a dor de garganta, tá doente, tá dodói. Tá, Tá não tinha deitado. visto não. Melhoras para ele aí. Obrigada. Enzo, tá aí? Tô sim, irmãos. E pra gente, Enzo, por favor. Sim. Portanto, meu povo saberá o meu nome, por esta causa, naquele dia. Porque eu mesmo sou o que digo. Eis-me aqui. Obrigado, Enzo. Então, crianças, o Senhor, ele tem todos esses nomes e ele irá um dia fazer com que todos saibam seu nome. Apesar de que hoje várias pessoas rejeitam, várias pessoas não querem saber do Senhor, não creem na pessoa dele, no que ele fez, um dia todos irão reconhecer o seu nome. O nome do Senhor se fará grande nesse mundo e vai estar sobre todo e qualquer nome. Todas as pessoas vão saber. Não é isso aí, Welton? E eu tava pensando assim, né? Esse aí foi como eu tava falando, foi os que a gente separou ali, Dal separou, que ele identificou, mas com certeza tem muitos outros títulos aí do Senhor que a gente não colocou aí, porque o Senhor, ele é grande, né? O Senhor é Deus infinito. Então chegamos agora a 9:09, Eric. A gente podia finalizar agora. Semana que vem, o senhor permitindo, a gente tem reunião de... Lembra aí? Hinos e versículos, que foi de perguntas e respostas, então é hinos e versículos agora. Se a gente ainda estiver por aqui. E aí a gente vai agora tirar a gravação. Eu vou dar graças aqui para a gente poder finalizar.